Olá, 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 para quem está chegando, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa live. E aí, Ana, Vânia, Joana, Belisa, Evelyn, Abigail, muito bem-vindos! Hoje será uma live incrível, com uma convidada incrível. Tenho certeza que a gente vai passar aqui muito conteúdo de qualidade para quem está aqui. Né? Hoje nosso tema é Vencendo na Crise. Nossa convidada já chegou, já vou chamar ela. Mas deixa eu pedir uma coisa para você antes de eu chamar ela. Tá vendo esse aviãozinho aqui? Que tá aqui embaixo? Clica no aviãozinho e chama o máximo de pessoas para cá. A gente vai passar um conteúdo aqui bem top hoje para agregar na vida das pessoas que vão estar aqui. Então, cara, clica no aviãozinho. Vamos fazer essa corrente do bem. Vamos ajudar outras pessoas. Clica no aviãozinho aí e compartilha. Dá essa moral. O seu único pagamento hoje é fazer isso. Não vai pagar nada. Só fazer isso. Chamar a Carla aqui. Hello! Olá! E aí, como é que estamos? Tudo ótimo! Pensamento positivo, energias, porque não é diferente, né? Tá tudo aqui, olha. A gente precisa comandar a mente. Agora que a gente está separando o profissional do amador, né, Carla? Total, Quem é total. amador na inteligência emocional está se arrebentando e quem é profissional nisso tá saindo dessa na paz. Exatamente. Quero agradecer o convite, Yuri, a confiança. Tenho certeza que a gente vai poder ali, aí, né, levar conteúdo de valor, somar para a vida das pessoas, porque esse é o nosso objetivo. Né? Eu já tenho um hábito de home office. Eu trabalho home office há mais de 18 anos. Eu estou na empresa Mary Kay, representando a empresa, tem 10 anos, quase 11 anos, mas o meu trabalho de home office já passa de 18 anos. E a gente precisa ter uma disciplina muito grande, né? E em momentos como esse, a gente vê mais oportunidades ainda. E como é importante a gente disponibilizar uma mente possibilitadora e não limitadora. Isso faz toda a diferença. E eu Perfeito. falei isso, Yuri. Sempre falei sobre isso. Perfeito. Carla, concordo com você 100%. Eu tenho falado muito, eu tenho batido muito na mesma tecla de falar que, cara, o corona ele tá dando uma oportunidade pra gente. Tá dando Sim, uma oportunidade da gente se reinventar, da gente sair da zona de conforto, da gente fazer o que tem que ser feito há muito tempo, da gente entrar na mídia social, da gente perder a timidez de gravar um vídeo, né? Que tinha muita gente que, não gravo vídeo porque eu tenho vergonha. Agora, quando a necessidade bateu na porta, a pessoa virou expert em gravar vídeo, né? Tem gente que nunca fez live que tá fazendo, né? Eu tenho um grupo de mentoria, que eu sou mentorado, e a gente estava conversando, um grupo de treinador, né? O grupo todo é treinador de alto impacto, e a galera no grupo falando, cara, como que esse corona tá me tirando da zona de conforto? Tá fazendo eu quebrar todas as minhas desculpas, tá fazendo eu quebrar todas as minhas historinhas e fazendo eu fazer o que tem que ser feito. Então o corona ele tá dando a oportunidade pra gente ser pai melhor, mãe melhor, marido, esposa, né, de cuidar da nossa saúde, de dar valor às coisas que você não dava. Cara, quem não vai dar valor agora para um evento, Carla? fala sério, né? E foi legal você ter falado sobre essa questão de vídeos, de sair dessa zona de conformismo, né? Eu gosto muito de usar essa expressão, a zona de conformismo, porque na verdade a zona de conforto ela é famosa, mas na verdade conforto não tem nada ali, né? Quando a pessoa entra mesmo na zona de conforto é justamente quando ela está altamente desconfortável, onde ela está desestimulada, onde ela está sem ânimo para fazer o que ela está fazendo, onde ela já está assim, tipo, não fazendo com amor, com paixão que ela tem que fazer. Então acaba entrando num conformismo, num conforto, né? Entre aspas, não é um conforto. Eu acredito mais que seja um conformismo mesmo. E te dizer uma coisa, Yuri, eu gosto muito de fazer vídeos, sempre estou fazendo vídeos, gosto dos stories, mas lives eu não fazia. Eu não fazia lives e era assim, centenas, milhares de pessoas. Eu recebia milhares de mensagens. Carla faz live, Carla faz live.
Mas, meu Deus do céu, esse negócio de live é um negócio meio sem graça. O que eu vou fazer live, né? Fica Precisa só disso, 24 não. horas. A gente vai ali, entrega um monte de coisa e fica 24 horas. E cadê? Eu gosto de deixar o negócio fixo. Nessas 3 últimas semanas, Yuri, eu já fiz live de um ano. Tipo assim, todas as lives de 2019 que eu não fiz, eu já fiz. Nessas três semanas. Então, assim, toda a minha vida eu tinha feito 2 lives. Antes do corona. 2 lives. Então, me tirou, né? Dessa zona do conformismo. E eu pude ver que a live, ela alcança muita gente, mesmo sendo algo que não fique ali, né, permanente, mas a energia que a gente coloca numa live e a energia que a gente recebe do lado de lá é tão grande, que, Yuri, eu termino uma live, eu fico ali processando e criando conteúdo mais 1h30, 2 horas no mínimo. No mínimo, eu passo mais 1h30, 2 horas depois das lives criando conteúdo, porque me enche de energia. Foi uma coisa nova para mim, né? Me tirou, fez eu me mover para algo que eu não fazia, eu não executava, eu não fazia lives mesmo, mas o quanto isso agregou na minha vida. As pessoas agradecem as lives que eu faço e todas as lives que eu vou fazer, eu agradeço primeiro. Eu falo, gente, eu que quero agradecer vocês, porque vocês não têm noção o tamanho da energia que vocês trouxeram para dentro de mim, né? Me ajudando ainda mais na expansão da mente, porque eu acredito sim que a gente tem que ter sempre uma mentalidade expansiva, de crescimento. A gente não pode fixar, né? Se manter ali com aquela mentalidade fixa, sim a mentalidade Fixa. que é o Tem um livro muito interessante sobre isso. Não sei se você já leu, Mindset. É muito bom. já Muito bom. Mentalidade fixa e mentalidade de aprendizado, né? da Carol, Oi? ou da Carol Dweck? Aquele livro é sensacional. Sensacional, sensacional. Sensacional. Ele fala exatamente sobre isso. 2 pontos interessantes. Você sabe por que isso faz bem para a gente fazer live? Uma das nossas necessidades de espírito é contribuir. O ser humano, ele só se sente bem verdadeiramente, ele só é pleno quando ele está crescendo e ele está contribuindo. Quando ele está alimentando esses 2 pilares de crescer e contribuir, é quando ele se sente verdadeiramente feliz. É só você fazer uma pesquisa. Tô mal, vai fazer alguma coisa para alguém. Quando você faz alguma coisa para alguém, automaticamente o seu cérebro joga dopamina e você fica feliz, e aquilo serotonina, aquilo te faz um bem. Então, por isso que as lives, né, faz muito mais bem para quem está assistindo do que para quem está do outro lado. E as pessoas acham que tá fazendo muito bem pra gente, mas não, cara, tá fazendo bem para eles, né? Só para eles, não só eu tô ganhando aqui do outro lado, não, cara, quem tá ganhando é você e tá eu. É uma relação ganha-ganha. É um ganha-ganha, exatamente. E eu não senti essa falta de live, porque assim, no meu negócio eu viajo muito, né? Eu tenho a minha equipe, a minha liderança, ela é espalhada pelo Brasil todo e fora do Brasil também. Então isso faz com que eu me mova muito. Eu viajo todos os meses, eu não paro. Então, a primeira vez que eu me vi assim, e agora? Não vou viajar. Aí eu fiquei pensando, eu passei ainda alguns dias pensando, será Quando vai aparecer alguém? Pegadinha. Será que eu vou encarar essa vida de lives? O quanto vocês enriquecem a minha vida em cada live que eu faço e vocês estão juntos assistindo. Eu quero te agradecer muito, Yuri, pelo convite, porque assim, você não me viu antes fazendo live, né? E agora me convidou. Então, muito obrigada. E obrigada a vocês também que estão aqui nos ouvindo. Parabéns a vocês que tomaram a decisão de estar aqui nessa live, porque vocês estão buscando crescimento, estão buscando entendimento, estão buscando um pouquinho de cada pessoa, e a gente precisa ser como um filtro, não como uma esponja, né? Filtra aquilo que é bom, aquilo que vai somar para a vida de vocês, e nisso a gente vai crescer, 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 porque quando tudo voltar, eu tenho certeza, Yuri, que nós vamos voltar. As pessoas que tomaram a decisão e decidiram realmente, verdadeiramente fazer a diferença nesse momento de confinamento, eu tenho certeza absoluta que quando isso passar, voltarão pessoas muito melhores. Melhores como seres humanos, melhores como pais, mães, amigos, como profissionais. Estarão verdadeiramente conseguindo disponibilizar uma mente possibilitadora e não uma mente limitadora. Então eu falo já isso nos meus treinamentos há muitos anos, sobre a questão da mente limitadora e possibilitadora. E agora, nesse momento em que nós estamos vivendo, eu pude realmente, verdadeiramente colocar em prática de uma forma
talvez que eu nunca imaginei, que talvez a maioria de nós aqui nunca tivesse imaginado, né? Ter que ficar dentro do nosso ambiente sem poder sair muito, né? Bem restrito e ter que encontrar meios para fazer as coisas. Então, verdadeiramente, é sermos antifrágeis, é transformarmos as adversidades em grandes oportunidades, porque de qualquer forma é possível a gente fazer a diferença. Cara, eu tava pensando numa coisa aqui, né? A gente tava batendo o papo da zona de conforto, que falou assim, eu não fazia live, né? E não fazia, eu também não fazia live. Eu dava muito conteúdo, mais vídeos, mas não fazia live. Né? Por que eu não fazia live? Porque eu ficava inventando um monte de desculpa para não fazer. Porque a nossa cabeça é assim, quando a gente não quer fazer algo, Carla, a gente começa a inventar várias histórias para justificar o motivo pelo qual a gente está fazendo. Aí vai, tem que fazer live. Ah, mas eu não preciso fazer live. Não, mas, cara, não, ninguém vai me assistir. Ah, mas ninguém precisa. Ah, mas eu tenho que fazer isso aqui é prioridade. E aí fica inventando milhares de desculpas, né? Assim como uma pessoa que não gravava stories, que virava para mim e falava assim, Yuri, eu sou muito tímida, eu não consigo gravar vídeo. E eu falava assim, quando tu precisar, tu vai gravar. Quando a necessidade bater na sua porta, tu vai fazer. Tu não faz porque tu acha que não precisa. E tem muita gente, Carla, que se esconde atrás do medo. Que a pessoa não quer fazer, ela não quer fazer, e ela vira e fala assim, eu tenho medo. Porque o medo é uma boa justificativa para eu não fazer o que deveria fazer. Exatamente. Então tem um monte de gente agora que não tem mais história, porque o boleto vai chegar, a fatura vai chegar, e, meu amigo, se tu não tá na internet no meio da quarentena, tu tá perdendo faturamento. Tu tá perdendo dinheiro. E como é que tu vai pagar as contas? Aí a pessoa falou, agora eu preciso. Vou ter que entrar na internet. E aí eu vejo gente que nunca fez live fazendo live, gente que nunca fez stories fazendo story, gente que nunca fez um vídeo fazendo vídeo, porque agora precisa. E graças a Deus, porque essas pessoas estão fazendo isso, né? Essas pessoas estão se destacando. É o que eu tenho falado. Quando acabar esse momento, como você falou, vai ter gente que vai estar nadando de braçada, Carla. Mas vai ter gente que vai estar no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, e vai virar e vai falar assim, meu negócio foi destruído por causa do corona. Né? Porque uma das coisas que eu mais ouço... Anos, 3 anos, 5 anos e vai estar lembrando do corona. E aí a pessoa... Eu fico falando assim, meu, coitado do corona, velho. Porque tudo é na conta dele agora. A pessoa já não estava se dedicando ao negócio dela há muito tempo. A pessoa já estava cagando e andando para a carreira dela há muito tempo. A pessoa já estava com problema financeiro há muito tempo. A pessoa já estava com problema no casamento há muito tempo. A pessoa já estava com problema com o filho há muito tempo, há muito tempo. Aí o corona vem, aí ela vira e fala assim, a culpa é do corona. Cara, não, a culpa não é do corona, a responsabilidade é tua, cara. O corona, ele só potencializou o que já estava ruim. Exatamente. Terminou de estragar. Né? Lá na China, o número de divórcio aumentou, né? Assim como no Brasil. A culpa é do corona. O divórcio é do corona. Já estava ruim há muito tempo o casamento. O corona só acelerou o processo. Então, assim, a primeira coisa que a galera tem que entender é falar, cara, não é o corona que destruiu o meu negócio, fui eu. Porque se ela não assumir essa responsabilidade, vai acabar esse período e ela vai chegar outra crise, porque vai chegar e ela vai arrumar um novo culpado, e ela vai, ou seja, ela vai ficar sempre culpando, mas e aí? Exatamente. E aí, eu acho que poderia mudar realmente, né, a configuração mental nesse sentido, o nosso mindset. E aquilo que está acontecendo que não é favorável nesse momento, a pessoa pensar assim, poxa, então foi a oportunidade que eu tive de alinhar isso que estava desalinhado na minha vida, colocar em ordem para seguir uma nova caminhada, né? Mas para a pessoa pensar desse jeito, ela precisa mudar aqui dentro, né? Porque e não usar o momento como vitimismo, como uma situação, né? Claro, é difícil, é desafiador. Entendo todas as situações. Sabemos que todos nós estamos numa tempestade, mas cada um em um barco diferente, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua situação financeira, a sua situação familiar. Mas essa questão que você colocou aí, sabe, Yuri, com relação ao negócio pessoal da pessoa, com relação à situação ali conjugal, gente, se de repente, Deus queira que nenhuma família seja destruída, né? Termine, não é o que a gente deseja para ninguém, a gente sempre acredita que tem como melhorar, mas se já foi tentado de tudo e no momento do corona foi colocado pontos finais em algumas situações, é um momento para a pessoa verdadeiramente
disponibilizar um mindset de oportunidade, de crescimento, de avanço, para ela poder mudar a vida dela de verdade. E não depois usar o momento que nós estamos vivendo agora como a identidade do resto da vida dela, né? Vai ser uma identidade do quê? De sofrimento, de humilhação, de vergonha, de fracasso. Não! É justamente os pontos finais que estão sendo colocados nesse momento, é você se jogar para cima para escrever a sua história, deixar o seu legado. Eu acredito que todo ser humano ele precisa sim viver, não é? Os 7 níveis do estado da felicidade ali do ser humano, ou então aqueles 3 níveis que a psicologia positiva traz para nós, né? Do ser, do ter, do fazer e do ser. Então, quando a gente chega no ser, a gente encontra aquela plenitude, a gente descobre qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão, qual é o nosso legado, e isso é muito lindo, é muito lindo. Então, pessoas que estão aqui me escutando, aproveite esse momento para você verdadeiramente encontrar o seu legado, o seu chamado, a sua missão, e dê o melhor de você, dê o melhor, porque aí sim você vai viver o nível mais intenso e profundo da felicidade, quando você encontra verdadeiramente o seu chamado. Mas para isso precisa viver diariamente a gratidão, honrando cada período, cada processo da vida, honrando o que passou e agradecendo o que passou e buscando a sua nova história, sem fazer com que aquelas dores do passado se tornem na sua identidade do presente ou do futuro. Realmente a atitude de vencedor, de vencedora mesmo, ir para cima e fazer a diferença, Yuri. Perfeito. Você entrou num assunto que vale a pena dar uma falada, né? Que é a identidade. Carla, qual é a primeira coisa que a gente recebe quando a gente nasce? Nosso nome. Nosso nome. Que é a nossa identidade, fiquei até arrepiado, que é a nossa identidade. Identidade. E o que você mais vê no mundo de hoje, Carla, são as pessoas que nem sabem quem são. O que você mais vê no mundo de hoje é a pessoa que não sai porque ela veio para a vida. E o que acontece quando eu não sei quem sou? Eu não faço e eu não tenho. Porque primeiro eu sou um vencedor, eu tenho a identidade de vencedor. Eu sou um vencedor, eu escolhi ser um vencedor. A minha identidade é vitória, é vencedor. Depois eu faço, porque se eu sou, eu faço. E quando eu faço, eu tenho. Então, a nossa crença mais importante é a nossa identidade. Então, chegou um momento, Carla, das pessoas olharem também para a sua identidade e falar, cara, o que eu preciso arrumar aqui? O que eu preciso arrumar na minha autoestima? Porque problema de autoestima está na identidade. O que eu preciso é trabalhar na minha autoconfiança? Porque problema de autoconfiança também está na identidade. Né? As pessoas elas não se sentem confiantes porque elas não sabem quem são. Exatamente. Né? Não sei no que vocês acreditam, mas eu acredito numa coisa, que nós somos imagem e semelhança do cara. Então, amigo, a gente já nasceu para vencer. Então, muita gente está sofrendo, está passando por perrengue, está passando por situações difíceis porque não assumiu a identidade dela ainda. Que é o quê? Imagem e semelhança. A identidade de vencedor. A identidade de quem veio para ter uma vida e uma vida abundante. Então, a coisa que a gente tem que trabalhar nesse momento de quarentena... Tem um momento de que você tá com o seu pensamento, né? Algumas pessoas estão trabalhando mais. Eu, por exemplo, estou trabalhando muito mais. Estava até conversando, né? Eu também. Muito mais. Mas é o momento da gente olhar para dentro da gente e definir a nossa identidade, sabe? O que eu sou? Eu tô com uma identidade de fracassado. Então tem que mudar uma identidade, para mim, identidade vencedor. Porque tem muita gente que fracassa, Carla, e assume a identidade de fracassado. Porque eu sempre falo para as pessoas o seguinte... Cara, não importa se você fracassou. Faz parte do processo da vida de qualquer ser humano. Eu já fracassei, você já fracassou e nós vamos fracassar. Mas o problema é que a maioria das pessoas, quando elas fracassam, Carla, elas assumem a identidade de fracassado. Elas falam assim, eu sou um fracassado. Não, você não é um fracassado. Você apenas fracassou. Ponto. Exato. Então, assim, é o momento da gente cuidar da nossa identidade e falar assim, cara, quem sou eu? Essa é a pergunta mais simples que eu menos tenho resposta. Quando eu viro para uma pessoa e pergunto assim, quem é você? Geralmente a pessoa vira e fala assim, eu sou marido de fulano, mulher de fulano, pai de fulano, eu sou administrador, eu sou isso, eu sou diretor, eu sou nacional. Não estou perguntando quem você é. Não estou perguntando o que você faz.
Eu estou perguntando quem é você. Quem é a Carla na essência? Qual é a força, qual é a fraqueza, do que ela gosta, do que ela não gosta, quais dores, quais os traumas, quem é você, por que você nasceu. Então é o momento da gente parar e olhar para a nossa identidade agora e falar assim, cara, quem sou eu? Exatamente. E junto com isso, né, Yuri, a gente poder, junto nessa busca da identidade, a gente poder buscar, né, honrar para transcender. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em saber da sua identidade, em mostrar realmente quem ela é e ter essa aceitação de quem ela é, justamente pelo que de onde veio, pela falta de repente de honra, de gratidão, pela falta de reconhecer os pais, os avós que tiveram, e a pessoa ela só consegue transcender a partir do momento que ela trabalha a honra, o perdão, a gratidão com os seus, né, antepassados, com as pessoas que fizeram com que você estivesse aqui hoje. Então, primeira coisa, o que nós somos? Nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós existimos. E nós só somos filhos porque nós temos pais. E muitas vezes as pessoas, ou elas repetem os padrões de comportamentos que foram vividos no passado, que viram, ou dos pais, dos avós, dos bisavós, repetem aquilo e usam isso para buscar uma caminhada não bem sucedida, e quando vem um fracasso, usam isso assim, poxa, não, realmente isso não é para mim, eu fracassei, porque fulano de tal da minha família fez assim, também não conseguiu, eu também não vou conseguir. Não, é honrar, agradecer os nossos antepassados e pedir permissão para transcender, porque sim, de fato, cada geração, ela veio, ela existe para uma e transcendendo a outra, mas você só consegue transcender se verdadeiramente trabalhar a gratidão, a honra, o perdão, não é? E se permitir alavancar. E então as coisas começam a fluir. Você começa a aceitar o seu próprio nome. Eu gosto muito de trabalhar com as meninas também, com a minha equipe, pedindo para elas encontre qual é o significado do seu nome. Muitas pessoas, Yuri, elas não gostam nem do nome delas, mas nunca se deram trabalho, então pensaram, imaginaram em ver e buscar qual é o significado do nome. E quando você vê o significado do seu nome, aí você começa a fazer, né, a desejar transcender, e você começa a fazer esse trabalho do perdão, da gratidão e da honra, que a gente precisa honrar e agradecer sempre muito. Isso é fundamental. Isso vai fazer toda a diferença na vida do ser humano. Então, eu gosto muito de trabalhar essa parte, sabe, Yuri? Sensacional. Eu lembrei de uma coisa agora que tu falou, caiu uma ficha. O meu nome coisa do meu nome é jardineiro. Tá vendo? Busca Eu esse nunca tinha parado para pensar, eu sempre soube, mas nunca tinha passado para pensar nesse ângulo. Legal, caiu uma ficha aqui, obrigado. Você me deu uma ficha de presente hoje. boa. Desse jeito, a vida é assim, né, Yuri? A gente somando. E é maravilhoso essa troca, essa somatória e tudo, né? Gente, apagou minha luz aqui, daqui a pouco tá Não tem acendendo. problema não. Carla, eu falo muito para as pessoas o seguinte: as crenças do seu pai não são suas e não precisam ser suas. As crenças da sua mãe não são suas e não precisam ser suas. Eles apenas colocou em você por algum motivo, porque eles aprenderam com alguém, logo eles botaram em você. E aí você tem a opção agora de continuar com essas crenças ou de resolver mudar isso na tua vida. E eu gosto, Carla, porque eu falo para as pessoas assim, cara, se não for para mudar por você, muda pelos aqueles que você ama. Porque quando a gente resolve mudar as nossas crenças, os nossos vícios emocionais, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, sabe quantas gerações são impactadas? 3 gerações são impactadas quando eu decido quebrar um padrão comportamental. Quando eu decido olhar para aquilo e falar assim, isso aqui não é meu, eu não quero isso para minha vida. Eu vou ser diferente. Meu filho vai ser diferente, meu neto vai ser diferente, meu bisneto vai ser diferente. Então eu sempre falo, cara, se não for para mudar por você, muda por quem você ama. Sabe? Porque vai ser impactado. Só que a gente só consegue quebrar comportamentos, quebrar barreiras, quebrar crenças com uma coisa que você falou, quando acontece o perdão. Sem perdão, não existe processo de crenças que se quebre. Não existe padrão comportamental que se abandone. E a maioria das pessoas, elas não querem enfrentar isso, Carla. A maioria da galera perdoou no nível cognitivo. Quer história? Não, perdoei. Cara, no nível emocional, tu não perdoou.
E Exato. aí ela fica vivendo aquela vida do pai e da mãe dela porque ela não liberou o perdão. Eu tive uma história muito interessante uma vez. Eu cresci pela minha avó, então tive muita mágoa do meu pai durante muito tempo. Ano passado foi o primeiro dia dos pais que eu consegui passar com ele em comunhão. E aí, eu tava, não vou perdoar meu pai fez isso comigo, meu pai fez aquilo comigo, meu pai fez isso comigo, e eu falando, e a pessoa virou para mim e falou assim, Yuri, tu tá me falando tudo o que teu pai fez de ruim para você, agora me fala o que ele fez de bom. Aí eu falei assim, nada, fez nada. Aí ele virou e falou assim, não, vou te falar o que ele fez de bom. Ele te ensinou o homem que você não deve ser, ele te ensinou como você deve valorizar uma pessoa, ele te ensinou a ser um pai diferente do que ele foi. Então, olha quantas coisas a pessoa que feriu a gente ensinou pra gente, né? Pessoas aqui que foram magoadas pelo pai e pela mãe se tornaram muito melhores do que o pai e a mãe, graças ao pai e à mãe. Porque eu conheço muito filho perfeitinho, Carla, que foi criado que nem uma redoma, direitinho, que hoje tem uma vida totalmente frustrada. E eu vejo muito filho que sofreu muito trauma, muita dor, e hoje tem uma vida abundante, uma vida plena, hoje tem dinheiro. Por quê? Porque ele aprendeu com o pai e com a mãe o que ele não deveria fazer. Exatamente. Eu gosto muito de fazer também essa colocação que você fez, sabe, Yuri? Da gente olhar. Por isso que eu, ultimamente, nos últimos meses, né, eu tenho trabalhado muito a questão de que eu não quero ser exemplo, eu quero ser inspiração, né? Porque quando a gente o exemplo, a gente olha assim, tá vendo aquele exemplo? Não, então, assim, que esse exemplo te sirva de lição. A gente não escuta muito isso? Que esse exemplo te sirva de lição. Então, assim, eu não quero ser lição. Eu sei de todos os meus Péssima lição. eu Péssima lição. meus defeitos e das minhas falhas. Eu sei que eu erro porque eu sou ser humano, sou humana, mas a gente só acerta na vida quando a gente erra tentando acertar, né? A gente vem os erros e a gente transforma eles em oportunidades e a gente entende o ponto que a gente errou e fala assim, nossa, aqui eu fracassei, aqui eu errei, esse ponto eu não repito mais. Só que justamente para a gente conseguir agir dessa forma diante dos fracassos, das derrotas, a gente precisa ter essa configuração mental de prosperidade, de crescimento, de aceitação, que é onde você enxerga e diz assim, não, isso eu já sei, eu não vou fazer. Da mesma forma, quando a gente vê os padrões de comportamentos dos nossos pais, avós, e a gente diz assim, não, isso foi um exemplo, uma lição para mim. Então, nós precisamos buscar o quê? Ser inspiração para as pessoas, porque o exemplo é a lição daquilo que a gente não... Ó, que sirva como lição isso que você está vendo, que sirva como um exemplo para a sua vida. Não é mesmo? Então, assim, o seu pai foi um grande exemplo para você, porque você vai ser um pai, Yuri, sensacional. Ensinou o que eu não devo fazer. Eu tenho certeza que a Andressa é muito feliz com o marido que ela escolheu, com você ao lado dela. Porque Viu, você princesa? é esposo, né? É o esposo para ela que você viu que o seu pai talvez não foi para sua mãe. Então, são exemplos que a gente, quando a gente busca essa mentalidade, né, dentro de nós, a gente vai permitir enxergar isso como exemplo, para que a gente não siga os mesmos padrões, diferente das pessoas que dizem assim, não, você viveu isso, você viu tudo isso, você vai seguir, porque esses são os padrões de comportamentos que você viveu, então você vai repeti-los. Mas isso é quem tem uma mentalidade fixa, quem não está disposto a ter prosperidade na vida, né? A pessoa que está disposta a sempre ficar ali e depois ocupar o papel de vítima, de coitada das situações, da vida, da falta de oportunidade, sendo que não existe a falta de oportunidade. Eu acredito em oportunidade em todos os negócios, em todos os segmentos. Basta que a pessoa realmente, né, ela dê o melhor dela e ela busque essa essência dentro dela, ela busque realmente mostrar que ela pode sim ultrapassar os limites dela sem seguir padrões de comportamento e usando aqueles padrões como exemplo para não se repetir. E então a pessoa buscar o quê? Ser inspiração. As pessoas olharem e dizer assim, nossa, que baita inspiração que você é. Que baita inspiração. Entendeu? Então, assim, eu tô gostando muito mais agora, sabe, Yuri, de usar essa colocação. Ser inspiração e não exemplo. Top. Essa questão de ser inspiração é uma coisa muito forte na minha vida, né? Inclusive, eu tenho uma diretora que ela conquistou o carro depois que eu fiz uma pergunta para ela. Uma pergunta, destravou tudo. E ela estava no treinamento meu, no Transformação, e no final do treinamento, eu olhei nos olhos dela e falei assim, e no final, é uma frase check no. Acho que é check no essa frase. E no final, o que é que você vai dizer sobre a sua vida? Nada.
E eu gosto muito de trazer, ô Carla, o seguinte pensamento. Vamos imaginar lá na frente, quando você estiver na rede, lá deitada, descansando, e aí vem o seu neto ou sua neta correndo para perto de você e chega, senta no seu colo e vira para você e fala: vovó, vovô, o que você realizou na sua vida? Deve ser horrível, Carla, olhar nos olhos do seu neto e da sua neta e falar assim: nada. É forte. Eu costumo dizer que a maior dor que o ser humano tem é o dor do si. É o arrependimento. Cara, e se eu tivesse tomado aquela atitude? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito diferente há 5 anos atrás? Como estaria a minha vida agora? Então, olha para a tua vida hoje que está assistindo e fecha os seus olhos agora e projeta ela daqui a 5 anos. Como vai estar se você continuar fazendo a mesma coisa que tem feito hoje? Vai lá, enxerga daqui a 5 anos e vê se é aquilo que tu quer viver. Porque tu tem que decidir o que tu quer viver. Porque, Carla, é importante que a gente saiba que as histórias que a gente vai contar lá no futuro, elas estão sendo construídas hoje. Exato. É através do que tu tá fazendo agora. Tu tá construindo sua vida lá na frente. Então, aí, o que tu tá fazendo com a tua vida? Né? Isso é uma coisa muito séria. Você está disposto ou disposta a contar a melhor história da sua história? Exatamente. E isso é uma pergunta que todos têm que se fazer, porque tem gente que não está disposta a pagar preço. E o problema de muita gente é isso, Carla. Não está disposto a pagar preço. Aí tu me pergunta, mas Yuri, que preço eu vou pagar? Não sei, cada um tem o seu preço. Por exemplo, às vezes é deixar de fazer uma viagem. Para mim não é um preço. Deixar de fazer viagem para mim é tranquilo. Mas talvez para você seja. E talvez viajar agora não seja inteligente. Exato. Talvez, entende? Então, assim, é trazer a mente imediatista para a mente permanente. Porque a maioria das pessoas tem mente imediatista. Né? Quantas consultoras, Carla, você já teve que ela bombou de vender e aí quando você vira no mês que vem, você fala assim, e aí, vamos fazer o pedido? Ela falou, mas eu comprei um telefone, eu fui fazer uma massagem, eu fiz isso, fiz aquilo e o dinheiro? Gastei. Isso é imediatismo. É a pessoa se realizar, se satisfazer com a gratificação instantânea, né? Sem pensar no futuro. É aquele filminho do marshmallow das crianças, né? Que vão comer o marshmallow. Então, aquilo lá é a mais pura verdade. Foi feito um estudo daquilo, e onde eles fizeram a filmagem das crianças e falaram para não comerem, e senão quem não comesse depois ia ganhar em dobro. E as crianças que não resistiram, que comeram marshmallow antes da hora, 20 anos depois eles voltaram com as mesmas crianças para ver como estava a vida delas. Aquelas crianças que não comeram, elas estavam muito mais bem-sucedidas na vida, elas conseguiram concluir a sua faculdade, seu grau superior, entendeu? Enquanto que aquelas poucas crianças que não se aguentaram, não seguraram, caíram ali na gratificação instantânea, elas não tiveram o mesmo sucesso profissional e pessoal, Yuri, que as outras crianças que fizeram isso, né? Tiveram. Então, assim, é muito real isso, gente, é muito real. A gente precisa abrir mão de algo hoje para que amanhã você possa ter o dobro ou muito mais. Entendeu? Porque isso é muito real. Eu vou dizer para vocês, acredito que o Yuri não saiba também, a minha adolescência, pré-adolescência, passamos uma situação financeira muito, muito delicada, porque meu pai ficou muito doente. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade para ganhar meio salário mínimo, Yuri, meio. Com esse meio salário mínimo, que era R$ 80 na época. Isso eu tô falando de muito tempo, gente, porque eu vou fazer 40 anos agora em junho. Então façam as contas, né? Com 14 anos, quantos anos atrás? Então, com 14 anos, meio salário mínimo, ganhando R$ 80 por mês, eu sempre busquei ter uma inteligência financeira e gastar menos do que eu ganhava. Nossa, Carla, mas como assim você ganhava meio salário mínimo e gastava menos? Sim, a gente precisa viver dentro das nossas possibilidades para menos se você quiser prosperar lá na frente. E eu ainda contribuía pagando a conta de luz em casa, que variava entre 30 e poucos reais, que era bem pouquinho na época, que a casa era bem pequenininha mesmo. Então, se eu não tivesse lá atrás, né, buscado uma mentalidade de crescimento verdadeiramente e de acreditar que o amanhã vai ser melhor do que o hoje, me privar de coisas do hoje para que amanhã eu pudesse ter coisas melhores, talvez, provavelmente, hoje eu não estaria onde eu estou.
provavelmente eu não teria a casa, a estabilidade que temos hoje eu e minha família, né? Porque tanto eu quanto meu esposo, a gente não herdou nada material. Nós viemos, nós dois de família simples, de família humilde, a gente conseguiu romper muitas coisas, nós conseguimos ultrapassar muitos limites, romper as nossas próprias limitações, só que sempre, Yuri, sempre vivendo abaixo das possibilidades, nunca se realizando e se satisfazendo com a gratificação instantânea. Ok. Né? Eu já tinha alcançado um nível máximo dentro da empresa que eu trabalho, né? Que para quem não sabe, eu sou diretora nacional da Mary Kay. Só que nós estávamos morando em Manaus. E durante 2 anos, eu já ganhando como diretora nacional, que é um ganho mais expressivo, ainda assim, a gente continuou morando na mesma casa, mantendo o mesmo padrão, tudo igualzinho. Quando nós nos mudamos para São Paulo, aqui em São José dos Campos, nós tínhamos condições de comprar o apartamento, a casa que a gente quisesse. A gente olhou e a gente falou, não, é essa que a gente quer. Sim, sabe? É justamente, então assim, viver abaixo daquilo, não se realizar, se satisfazer com a gratificação instantânea, vai te levar logo ali na frente, 2 anos, 5 anos, não sei quantos anos depois, a ter grandes conquistas. Então eu falei para vocês de 2 anos que eu fiquei tendo um ganho bem expressivo e vivendo como se aquele ganho não existisse. Mas isso já é um comportamento que vem comigo desde lá atrás. Porque por que, Yuri, que eu tive que começar a trabalhar muito jovem? Porque eu tive um exemplo de ver que os meus pais eles não tinham a inteligência financeira para proteger o futuro. Então, eles trabalhavam muito, meu pai trabalhava muito, ele sabia fazer dinheiro mesmo, literalmente esse é um termo, ele trabalhava e as coisas brotavam, só que quando veio a doença, quando veio a situação assim altamente desafiadora, foi se acabando, as coisas se acabando, até chegar num nível altamente crítico, né? Onde a gente não tinha praticamente nem onde morar, e eu fui mesmo por vontade, por decisão minha, eles não pediram para eu trabalhar, eu fui por decisão minha, falei, eu preciso contribuir, porque eu faço parte dessa família, então eu vou contribuir, nem que seja com o mínimo que é a conta de luz. Mas eu usei aquilo como exemplo. Isso que eu tô vendo, né? Que eu com a minha família, a gente está passando, eu já sei que eu tenho que trabalhar para poder ter dignidade, porque o trabalho dignifica, mas eu tenho que proteger o futuro. Proteger o futuro, proteger o amanhã. Não caia na doce ilusão da gratificação instantânea, meus amores. Não caiam nessa gratificação, porque ela é um grande sabotador na sua vida. E você vai fazer. Passam anos e você vai olhar e dizer, nossa, eu não tenho nada. Mas por quê? O que você não deixou para depois? O que você não teve, né? Paciência, sabedoria, discernimento para pensar assim, não, deixa eu ficar aqui nessa humildade um pouquinho mais de tempo e depois eu vou desfrutar, depois eu vou usufruir melhor disso, né? Então isso também, sabe, Yuri, eu gosto sempre de comentar, de compartilhar isso, porque as pessoas olham a gente hoje, mas elas não sabem realmente tudo que Não nós sabe da passamos. história, né? Teve sorte. Não sabe, toda Quer me dar um tiro, Carla? Vira para mim e fala assim, tu teve sorte. Não fala não isso não. É tipo assim, quando a pessoa fala que você teve sorte, ela tá desmerecendo todo o seu esforço emocional, físico, todas as suas noites sem dormir, tudo aquilo que você abdicou da vida. Simplesmente ela tá transferindo para a sorte. Não é assim. É a pessoa desmerecer, ou então ela realmente preferir assumir que ela não vai conseguir. Aí ela disse, não, eu não tive a sorte que você teve. Então, gente, não fala isso não. Esse negócio de sorte Carla, aí, pega mal, pega mal. esse negócio de gratificação imediata, eu falo muito sobre isso também. Eu sempre cito também essa pesquisa, porque, e cara, eu me lembro de toda a minha trajetória, que quando eu comecei a fazer curso, eu não tinha dinheiro para fazer. Na época, eu me meti numa prestação de R$ 800, ou não, 800 não, 670, sem saber como ia pagar. Não tinha renda nenhuma, mas aí eu fui lá na Febracis, falou, tu confia em mim, fiz uma história com ele lá e consegui. De abril até dezembro, eu tinha investido lá na Febracis por volta de R$ 27 mil Golden Belt, né? Que eu sou Gold. E eu tava ganhando dinheiro já.
Cara, mas eu fiquei tanto tempo, Carla, sem comprar roupa. Eu fiquei tanto tempo sem sair. Eu comprei o dinheiro que eu ganhava era para pagar curso e comprar livro, pagar curso e comprar livro, né? E eu ficava em casa, eu não saía do meu quarto. Minha família falava para mim, tu não sai do quarto. A minha avó falava, tu não sai do quarto. Mas eu estava ali o tempo todo me preparando. Até um dia que deu a louca em mim e eu falei assim, hoje eu vou comprar. Hoje eu vou comprar. Né? Na época eu já estava com dinheiro, tinha passado alguns anos, e eu fui na Outlet Premium, que tem no Rio de Janeiro, na Washington Luiz, não sei se você já passou por lá, e Tá. eu fui para lá, e eu lembro que naquele dia eu entrei em todas as lojas que eu queria, e eu comprei tudo que eu queria comprar, sem me preocupar com nada, tudo no débito, débito. Eu sei que depois, quando eu acabei de comprar, Carla, eu olhei para aquelas bolsas e eu comecei a chorar. Porque todo um filme passou na minha cabeça. E aí eu falei para mim naquele momento, como valeu a pena esperar? Como valeu a pena, em vez de comprar uma roupa, um sapato, uma bolsa, um celular, uma televisão, coisas supérfluas, eu ter investido em conhecimento. É verdade. Como valeu esperar? Então, a maioria das pessoas não tem esse mindset, né? Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim, Yuri, eu vou ter que viajar, porque meu marido quer viajar. Falei, é você que não sabe negociar com seu marido. Aí a pessoa torra o dinheiro inteiro. Exato. Cara, saiba, seja sábio o suficiente para abrir mão dos seus prazeres imediatos. E, infelizmente, o que a gente mais vê é gente imediatista que quer viver de prazer imediato. Começa a ganhar, tá ganhando 5, é o brasileiro assim, né? Ele tá ganhando 5 mil, aí ele começa a ganhar 5.500, ele fala assim, opa, mais 500 para eu botar em alguma prestação. Aí ele vai lá, procura uma televisão lá e bota mais R$ 500 na prestação. Ou seja, ele sobe, em vez dele manter o padrão de vida dele, subir o faturamento, para depois ele subir o padrão de vida, ele faz duas coisas. Ou ele sobe o padrão de vida para subir o faturamento, ou ele sobe tudo junto. Como é que uma pessoa dessa vai enriquecer? Como? Como vai mudar a Essa vida? matemática não fecha, essa conta não fecha. Não fecha, gente, não fecha. E Yuri, tem um dos nossos telespectadores, esse negócio é chique, né? Esse negócio de live, gente, nossos telespectadores. Ô, gente, é bom demais estar aqui com vocês, gratidão demais. E uma delas aqui pediu para eu falar a história do banho frio. Acho que você não conhece a história do banho Não, frio. fala aí pra gente. Então, como eu, né, antes de vir aqui, de nos mudarmos para São Paulo, a gente estava morando em Manaus e nós passamos 3 anos morando em Manaus. Então, eu cheguei em Manaus, eu era diretora futura executiva, eu cheguei em janeiro de 2011 como futura executiva. E quando foi em maio de 2012, um ano e poucos meses depois, eu me formei como diretora nacional morando em Manaus. E lá, quando a gente chegou, não tinha casa para a gente morar, a casa do exército, porque meu marido ele é militar do exército. Não tinha, tem que ficar na fila aguardando. E lá é muito caro para alugar. O aluguel lá é caríssimo. Então, a gente alugou uma casa boa, em condomínio fechado e tudo. Só que a gente não testou, né, para ver a fiação elétrica, nada disso. E era tão antigo, que o morno sapecava, sabe? Sapecando o porquinho, sapecava. Então era impossível. Ou você tomava banho escaldante para arrancar o corinho mesmo, ou você tomava banho frio. Tudo bem que lá é super quente, mais de 40 graus. Para quem é da terra, para quem é do norte, tomar banho gelado, gente, é uma delícia, é maravilhoso. Mas eu sou do sul, eu sou paranaense. Mesmo estando calor, eu gosto de um banho morno. É bom. Somos dois. É bom demais aquele banho morno caindo assim na nuca. É bom demais, é relaxante. É relaxante. E o aluguel já era caríssimo. A gente pagava quase 5 mil de aluguel. É caríssimo o aluguel em Manaus. É muito caro. E numa casa que a gente não tinha nem a fiação elétrica, tá? Para poder colocar um chuveiro, para a gente poder ter uma água morna. Ok. Um ano depois, saiu a casa. É uma casa muito boa para nós. Muito boa. Só que a fiação elétrica também. Altamente desafiadora. Não. Saiu a casa do exército, eu tinha acabado de me tornar nacional. E os meus ganhos, eles quintuplicaram, tá? Eles aumentaram expressivamente.
Eu poderia ter feito toda a reforma daquela casa, né, que nós pegamos para a gente morar. Ou então a gente poderia ter alugado uma outra casa, semi-nova, algo assim. Claro que ia ser um aluguel de uns 10 mil para mais. Só que eu falei pro meu marido, não, nós vamos morar aqui nessa casa e nós vamos viver como se eu não tivesse esse ganho. Então foram mais 2 anos, né? Porque daí foi um total de 3 anos morando lá em Manaus, tomando um banho geladinho. E eu viajava muito, Manaus é muito longe. Imagina você, para eu sair de Manaus e ir para o Rio Grande do Sul, eu viajava 26 horas contando com as escalas. Caramba. Eu pegava o voo 3 horas da tarde em Manaus e eu chegava na cidade de destino, onde eu tinha que ir. Eu chegava por volta de 6, 7 horas da noite no dia seguinte. Porque tinha as escalas, ainda quando chegava na capital, lá no sul, eu ainda tinha que ir para a rodoviária, pegar um ônibus para daí ir para o interior, porque não tinha voo que chegasse. Então, eram muitas horas. Quando eu voltava para casa, eu estava destruída. Claro, né, gente? Estava cansada, O destruída. banho quentinho, né? Aquele banho quentinho. E eu não reclamava, não murmurava, entrava debaixo daquele chuveirinho geladinho, fechava os meus olhos e imaginava a minha casa dos sonhos, imaginava a ducha que eu ia ter, imaginava a minha banheira de hidromassagem, imaginava tudo que um dia eu ia ter, porque eu acreditava nisso, indiscutivelmente. Quando a gente foi comprar a nossa casa aqui em São José dos Campos... Deixa eu ver essa fiação. Não, a gente, não tinha como, porque a gente comprou um apartamento no contrapiso, né? Zeradinho, nunca ninguém tinha morado, era tudo novo. Mas sabe o que eu fazia? Em todos os apartamentos que a gente foi ver, primeira coisa, eu ligava o chuveiro. Eu ligava, porque tinha que ter muita pressão. Se viesse aqui erradinha, eu já ia falar, não. Pode ser o mais maravilhoso do mundo, mas eu não vou morar aqui, que eu não quero saber dessa água pingando não em cima de mim. Tudo muito bem. Então, é legal dizer isso, porque quando eu não ganhava, que eu trabalhava muito e ganhava pouco, ok, se tivesse que tomar banho frio, vai tomar, fazer o quê? A situação. Mas já ganhando expressivamente, se submeter a isso, é verdadeiramente estar disposto a pagar um preço para que amanhã pudesse ter algo muito melhor. Então, quando nós chegamos em São José dos Campos, a gente pôde escolher, a gente não quis construir a casa porque ia demorar muito. A gente foi em busca de encontrar um apartamento que nos proporcionasse uma sensação de viver numa casa. Então, assim, a gente conseguiu, graças a Deus, sabe, Yuri? Eu vou falar um pouquinho aqui, gente, mas não é para ostentar, não, porque eu não preciso disso, eu não gosto disso no meu perfil. Mas a gente conseguiu, graças a esse nosso comportamento, né, do passado, nós conseguimos comprar um apartamento dos nossos sonhos, que não parece um apartamento, parece uma casa. Tem 6 banheiros no nosso apartamento, 4 Uau! sabe? 300 metros quadrados. Então, assim, é um conforto. Aqui é meu home office também. Então, a gente vive e isso. E quando ficou tudo pronto, eu quero também dizer isso para vocês. Quando tudo ficou pronto, eu e meu marido, nós entramos no apartamento, olhamos tudo, porque a gente comprou no contrapiso, tivemos que fazer tudo, né? Olhamos um para o outro, assim, e daí eu perguntei para ele, mudou alguma coisa dentro de você? Ele falou, não. Eu falei, que engraçado, em mim também não. Gente, isso foi o mais lindo, Yuri, porque é bom, é maravilhoso a gente ter conforto, ter coisas materiais, ter uma roupa maravilhosa, ter uma bolsa, sapato, morar numa casa maravilhosa, é incrível. Mas isso são matérias, são coisas. E a gente não pode permitir que essas coisas entrem no nosso coração. Isso não pode ser mais importante do que a vida, do que o ser, do que a humanidade, do que a bondade. Isso não pode ser mais importante. Então, eu desejo para todos vocês que vocês alcem voos muito mais altos, que vocês conquistem grandes coisas, que vocês possam sim, de verdade, viver na casa dos sonhos, dirigir o carro dos sonhos de vocês, poder comprar a roupa que vocês quiserem, mas que isso, vocês possam, não permitam que isso entre no coração de vocês. Que isso verdadeiramente, gente, é matéria. É matéria. Então, eu gosto também de falar sobre isso, porque foi algo tão forte. E foi nós dois, sabe, Yuri? Um olhou para a cara do outro e disse assim, não mudou nada dentro de mim. Apartamento montado, lindo. A gente muito feliz, mas a essência permanece. Entendeu? Porque nada é mais importante do que o ser. Nada. O ser humano é a coisa mais linda do mundo. Eu sou apaixonada por gente, eu sou apaixonada pelo ser humano, eu sou apaixonada em conseguir resgatar
tudo aquilo que está escondido dentro das pessoas, porque todas as pessoas, Yuri, têm potenciais, todas, só que elas têm potenciais desconhecidos que nem elas mesmas conseguiram ainda descobrir. Mas nós, Yuri, nós temos essa missão de ajudar essas pessoas a resgatarem, a conhecerem esse potencial desconhecido que está dentro delas. Eu acredito muito nisso, Yuri, muito. Somos dois. Carla, tu falou um ponto muito importante que vale a pena ser falado. Existem 3 coisas que atrapalham o sucesso de qualquer um ser humano: vaidade, arrogância e prepotência. Esses 3 itens atrapalham a vida de qualquer ser humano. E muitas pessoas caem nesse erro. E esse erro, Carla, é tão sutil que ele não avisa. Ele só avisa quando você já perdeu tudo. Né? Eu vou começar, não sei se você viu, vou começar uma formação de liderança, 31 dias, 31 lives, espero você lá também, inclusive. Vai ser 31 dias, 31 lives, começa no dia 13. E uma das lives que eu tenho lá, uma das lives, das aulas, o tema é Seja Liderável. Top. Seja liderável, porque se você não for liderável, você não vai liderar ninguém, porque primeiro, para você ser um líder, você tem que ser liderado. Ponto. E todos nós somos liderados. Líder e somos liderados também. E por que a maioria das pessoas elas não são lideráveis? Porque elas são vaidosas, arrogantes e prepotentes. Elas acham que não precisam de nada, elas acham que não precisam de ninguém, elas acham que não tem que aprender nada. E aí isso aumenta muito conforme você cresce. Porque você começa a receber tapinha nas costas. Nossa, Carla, você é muito boa. Nossa, Carla, você é incrível. E nós, seres humanos, temos um coração traidor. Sim, então, todos nós temos que tomar cuidado diariamente e se perguntar: será que eu estou sendo vaidoso? Será que eu estou sendo arrogante? Será que eu estou sendo prepotente? Isso é a pergunta que eu sempre me faço, Carla. Porque eu sei que se eu deixar, isso vai me ferrar. E eu, como um bom dominante, uma das minhas fraquezas é a arrogância. E eu sempre estou policiando ela para não me arrebentar. Porque eu sei que o dia que ela entrar, Carla, ela vai destruir com tudo na minha vida. E ela não avisa não, tá? Só descobre quando tá aí. Só que eu acredito também, sabe, Yuri, que essa questão da arrogância, da vaidade, é quando a pessoa ela começa a colocar mais valor na matéria, mais valor no ter do que no ser. Só que quanto mais o ser humano coloca valor no ter e não no ser, envaidece, valoriza mais o ter do que o ser, mais distante de si mesmo a pessoa se torna. E quanto mais distante de si você estiver, mais distante do outro você também estará. E ao invés de aproximar, você vai o quê? Repelir. Então eu gosto muito de falar também isso. Quanto mais próximo de si você estiver, mais próximo do outro você também vai estar. E uma pessoa arrogante que ama mais a matéria do que o ser, é impossível ela estar próximo dela mesma. Porque ela simplesmente se distanciou e para ela aquela felicidade imediata, de curto prazo, que é a felicidade do ter das coisas, é a felicidade de curto prazo. Para ela essa felicidade já tá bom, porque todos os dias ela busca apenas a felicidade de curto prazo. E o dia que ela se der conta disso, ou então que por alguma razão isso parar de vir para a vida dela, ou for demitida, ou sair do negócio, ou de repente não tiver mais conseguindo, né, fazer e ter como estava tendo, aí começa a vir, começa a racionalizar tudo isso, essas atitudes, e mora um grande perigo aí, hein, Yuri? Mora um grande perigo. Mora um grande perigo dessa situação. Por isso que a gente precisa, enquanto a gente é pequenininho, a gente ir se moldando e crescendo pouco, vai crescendo, mas não vai, mas você vai moldando ali para que a sua essência, para que você entenda verdadeiramente o valor real do ser humano, das pessoas, e esse ser humano te inclui. Como você vai se liderar, se autoliderar, como você liderar o próximo se você não lidera a si mesmo? Como você vai querer estar próximo de pessoas se você não consegue estar próximo de si? Perfeito. Aí entra exatamente o que tu falou, conecta muito com o que eu falei. Quando você para de se perguntar, você fica distante de você.
E às vezes, Carla, as pessoas não perguntam porque elas têm vergonha delas mesmas. É que nem aquela pessoa que não conversa com Deus porque pecou e está com vergonha. Fala assim, eu não posso conversar com Deus porque eu fiz maior cagada. Então, e começa a ficar cada vez mais distante. E esse ser humano é assim, ele começa a se envergonhar dele mesmo, ele começa a ficar cada vez mais distante dele. E aí ele começa a focar no fazer e no ter. O foco dele está errado. Né? Eu costumo dizer, eu sempre falo para as pessoas, nunca perca os seus princípios. Sim. Nunca. O dia que tu perde os seus valores e os seus princípios, você perde a sua vida. Perde a sua vida. Então, nunca perca seus princípios por causa de nada, por causa de ninguém, por causa de dinheiro nenhum nesse mundo. E hoje está raro. Hoje está raro pessoas que não estão perdendo seu princípio. Né? Então, nunca perca. Cara, se deixa uma coisa para vocês nessa live, nunca perca os seus princípios. É verdade, é verdade. E busque cada vez mais estar próximo de si. Né? Entender isso, porque aqui nós temos várias pessoas que estão nos assistindo de vários segmentos. Se você quer ter resultados na sua vida profissional, você precisa de pessoas. E para você ter essas pessoas, você precisa ter você primeiro. E daí você vai conseguir ter essas pessoas, você vai conseguir fazer o encantamento, esse envolvimento, você vai conseguir ser inspiração. Lembre-se da diferença do exemplo e da inspiração. Que isso, com certeza vai somar, vai agregar muito para a vida, viu, Yuri? Perfeito, perfeito que você falou, perfeito. Carla, vamos fazer uma pose para essa galera tirar uma foto para a gente antes também. Antes que o Instagram tira a gente daqui, né? Já tá na hora deles tirarem a gente. Daqui a pouco, não, 19. Daqui a 19 ele expulsa a gente. Calma aí, tirar os comentários. Vamos lá. Gente, deixa eu pedir uma coisinha para vocês. Valeu a pena essa live para vocês? Cara, vamos nos comentários. Compartilha compartilha nos stories, me marca a Carla. Galera que me segue a Carla. Cara, a Carla é uma pessoa sensacional. Carla, deixa eu te falar uma coisa. Você é uma pessoa humilde. É uma pessoa que eu vejo sempre você buscando aprender, buscando se desenvolver, buscando ser melhor, independente do cargo e do nível que você está, porque você já está no topo da carreira. E eu costumo dizer que o maior inimigo do sucesso é o sucesso. Porque as pessoas começam a se achar muito boa. Então, parabéns pela pessoa que você é. Galera, segue a Carla. A Carla é sensacional. Eu vou postar esse print aqui no meu feed. Vai lá e deixa um comentário. Vai na última foto da Carla e deixa um comentário para ela também. Vamos fazer essa corrente do bem. E eu vou deixar essa live salva, Carla. Essa live merece ser compartilhada com muitas pessoas. Porque, cara, o que a gente trouxe aqui vai libertar a vida de muitas pessoas. Eu falei com o meu coração e eu tenho certeza que você falou com o seu também. Então, galera, vocês têm algumas missões. Ir no meu feed, comentar a foto nossa que eu vou postar nossa foto nos stories, me marcar e marcar Carla. E a outra missão é compartilhar essa live com alguém que você ama. E quem quiser saber sobre a formação de liderança, vai no meu feed que tá tudo lá, todas as instruções e etc. Yuri, depois você coloca stories para o meu pessoal fazer a tua formação. Me manda as informações. Eu vou mandar para você. Me manda sim. Manda pelo... Yuri, gratidão a você. Um beijo, um abraço enorme para essa lindeza aí que... Oh, meu Deus, mulher linda, hein? Meu Deus do céu. Mandar um beijo para você também. Muito linda essa Andressa, muito linda. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que Amém. vocês possam cada dia mais, não é? Prosperar, ter uma vida abundante. Que chuva de bênçãos caia sobre a vida de vocês. Casalzinho novo, né? Como é bom, como é gostoso. Que Deus possa cobrir vocês, que a família, o caso, o teto de vocês possa estar blindado de todo qualquer mal. E a vocês que estão aqui nos escutando, que nos acompanharam, parabéns pela decisão de estarem aqui nessa sexta-feira à noite, não é um feriado, vocês poderiam ter feito outras escolhas, mas vocês estão aqui e eu espero do fundo do meu coração que a gente tenha agregado pelo menos um pouquinho que seja, porque sim, de verdade, eu não consigo ser meia Carla. Ou eu venho e entrego total, ou melhor ir dormir, entendeu? Melhor assistir Netflix, dormir, porque se for fazer pela metade, eu prefiro não fazer. Então, essa é uma característica muito forte que eu tenho, tá? Eu não consigo falar pela metade, nem com quem faz parte da minha equipe, quem não é, não importa.
ser humano é um só, é ser humano. E para mim isso é o mais importante que existe na face da Terra. E a minha paixão é o que me move, é o meu legado, é a minha missão. Honro, agradeço cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Que Deus nos abençoe, que tudo de melhor prospere e multiplique na vida de vocês. Gratidão, meus amores. Beijos. Beijo, Carla. Beijo, Obrigado. Yuri. Gratidão. Tchau. E seja humano, ser humano. Exata, exatamente.